entre 10 políticos brasileiros dizem que a prioridade é a educação. É o discurso que todo político adora, já que pode mostrar boas intenções, conseguir aplauso fácil e depois, na prática, não ser responsabilizado por nada. A educação brasileira está no fundo do poço. Nada menos do que 27% dos brasileiros são considerados analfabetos funcionais, incapazes de ler ou escrever textos simples e fazer o mínimo uso da língua escrita. Se isso só não bastasse, segundo dados do Instituto Paulo Montenegro, apenas 1 em cada 5 universitários no Brasil possui proficiência em leitura. Nada menos que 80% dos brasileiros nas faculdades foram reprovados na capacidade de elaborar textos complexos e interpretar gráficos e tabelas com 2 variáveis ou mais. Tudo isso no país que gasta 58% do orçamento bilionário do Ministério da Educação no ensino superior. Nós gastamos percentualmente sobre o PIB até mais do que países que são apontados como referência. 75% do orçamento, 3/4, vai para uma pequena minoria dos alunos das universidades e das escolas técnicas e a imensa maioria do ensino fundamental, que são os que realmente precisam, tem que se contentar com 1/4 desse orçamento. A gente tem praticamente uma estagnação na qualidade. Todos os indicadores do IDEB, PISA, colocam a educação brasileira distante do que seria razoável comparativamente a países do mesmo nível de desenvolvimento e ainda mais com relação a países desenvolvidos. É absolutamente incompatível. Então, hoje o dinheiro da educação tem muito dinheiro, mas ele é desperdiçado em um monte de papéis que não no tratamento e no cuidado com o professor, que é o central. Os mais pobres do país, a parte da população que proporcionalmente paga mais impostos, está financiando um parque de diversões gratuito para adolescentes. Grande parte da classe média e alta, que mal sabem ler e escrever e cuja produção intelectual e científica envergonha o Brasil no mundo, com raríssimas exceções. Não há dúvida que o governo brasileiro não sabe administrar universidades, caixas pretas que torram bilhões do país com pouco ou quase nenhum retorno. Enquanto isso, o ensino fundamental, a pré-escola, a base que tira as crianças do analfabetismo e dá conhecimento nas fases mais importantes do desenvolvimento, está abandonada. A grande missão é a missão chamada controle social. Tem que se ter amplitude de acesso às ideias, às opiniões, e não uma canalização de um viés ideológico. Para as crianças serem educadas, precisa ter uma boa aula. E é isso que é o foco nos melhores países do mundo. Que a aula seja boa, que o professor esteja motivado, estimulado. E no Brasil isso deixou de ser importante. Há muito tempo o Estado se dissociou do seu propósito de servir. Na educação isso é muito evidente. O aluno é o chato que está ali para atrapalhar. O que interessa são os planos de carreira, são os interesses da corporação. Eu criei o movimento Escola Sem Partido, que surgiu como resposta, como reação às práticas ilegais que se disseminaram por todo o sistema de ensino. A doutrinação e a propaganda político-partidária nas escolas e universidades. Chega de populismo, de discursos vazios. O Brasil precisa direcionar os investimentos para a pré-escola e para o ensino fundamental, com o compromisso de dar uma escola de primeiro mundo para as nossas crianças. Não há outro caminho para o desenvolvimento sustentável e o crescimento do país. As universidades estatais precisam ser criativas e buscar formas alternativas de financiamento. Precisam ser cobradas por qualidade, produtividade e pelo avanço do conhecimento científico. Precisam ter parcerias com a iniciativa privada e formar profissionais para o mercado. Precisamos dar um basta na ideologia nefasta que diz que o professor não tem que dar aula, tem que doutrinar e formar militantes. Chega de experimentalismos vazios, que fazem nossas crianças de cobaias. A família é a responsável pela formação civil, ética e moral da criança. Cabe à escola completar, respeitando a família, com disciplinas específicas que prepararão as novas gerações para se tornarem cidadãos produtivos da sociedade, que tenham autonomia para fazer suas escolhas e tenham capacidade de serem absorvidos pelo mercado de trabalho, que possam prover para si e para suas famílias com dignidade e liberdade.
O Movimento Brasil 200 quer os políticos brasileiros comprometidos com a pré-escola, com a criança de 0 a 6 anos, com o ensino fundamental e médio e vai apoiar todas as iniciativas em prol da qualificação de professores, investimentos das escolas e na meritocracia como medida de premiação de instituições de ensino e professores. Essas ilegalidades, elas também acabam tendo um impacto sobre a qualidade da educação. Nós acreditamos que esta melhoria fatalmente vai acontecer caso a escola deixe de ser usada para fins políticos, ideológicos e partidários. Toda a parte de resguardo da escola poderia ir para infraestrutura, temas que não são centrais poderiam ir para a parte de parcerias. Gerenciamento de matrículas, infraestrutura da escola, tudo isso vai melhor em parcerias público-privadas. O voucher estudantil consegue, com ganho para o erário, com mais eficiência, colocar os melhores alunos no primeira etapa, isso aí depois poderia ser disseminado, em escolas realmente privadas e de excelência. Queremos jovens ocupados e em tempo integral nas escolas, sem tempo para ficar vagando nas ruas ou preenchendo a inatividade com o lixo cultural atual dos meios de comunicação. Em 2022, o Brasil comemora 200 anos da sua independência. Chegou a hora do cidadão brasileiro ser também independente e o único caminho é por uma educação de qualidade e para todos. Uma escola compromissada com o futuro das crianças e não com a cooptação de mentes ainda em desenvolvimento para fins político-partidários e ideológicos. A doutrinação é também uma forma de abuso infantil. Independência para todos.